Bom, caros alunos, sejam bem-vindos ao nosso tópico 6, né? O tópico 6 da nossa disciplina tem como título Cultura de Massas, Cultura Erudita e Cultura Popular. Se bem se lembram, no início do curso, no início da disciplina, nós demos uma definição de cultura, né? Uma definição que é atribuída ao antropólogo Edward Taylor, e que define a cultura como um todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes, todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Portanto, essa é a definição genérica de cultura, a definição científica de cultura. A cultura, portanto, é algo que engloba muita coisa. Mas dentro da cultura nós temos também um conjunto de práticas culturais. Música, arte, cinema, televisão são práticas culturais, que muitas vezes são chamadas de cultura em sentido mais restrito, não é? As práticas culturais, portanto, variam de cultura para cultura, de povo para povo, de sociedade para sociedade. Este ponto da matéria, portanto, nós vamos tentar classificar, diferenciar e caracterizar as diferentes práticas culturais. Daí que existem práticas culturais que são consideradas de massas, práticas culturais populares e práticas culturais ditas eruditas. O que é uma cultura de massa? A palavra massa nos remete para a quantidade, né? Para muita gente, que envolve uma grande franja da população. Portanto, a cultura de massa é aquela considerada por muitos como de menos valor. É claro que isso é uma avaliação subjetiva, não é? Cultura de massa é vinculada aos meios de comunicação de massa e é apreciada por grandes massas. Os festivais, nós podemos ver aqui na imagem que aparece, né? O tipo de músicas que se assistem num festival de música, por exemplo, normalmente são categorizadas de músicas de massa, tanto que fazem parte da cultura de massa. Tanto aqui é preciso entender que massa tem a ver sobretudo com o facto de ser bens culturais que são consumidos por uma grande quantidade de pessoas, aqui independentemente da classe social de cada um. Portanto, os eventos como os festivais que movimentam muita gente são, portanto, movimentos de massa e cultura de massa, mas também as telenovelas, determinadas categorias cinematográficas, portanto, cultura de massas tem a ver sobretudo com produções culturais que são produzidas em grande quantidade e para um grande público. Portanto, a cultura de massa é o produto da indústria cultural. A indústria cultural produz conteúdo para ser consumido. Portanto, a crítica que normalmente se faz a esse tipo de práticas culturais tem a ver com não são tecnicamente muito evoluídas, a cultura de massa é produto do capitalismo e é feita sobretudo para ser consumida e comercializada. Se nós observarmos, por exemplo, aqui alguns exemplos, George ou Susana entram dentro daquela categoria que nós podemos considerar de produtores de cultura de massa. Theodor Adorno, um filósofo alemão, conhecido líder da escola de Frankfurt, defende a seguinte ideia: a cultura de massas é imposta pelos meios de comunicação de massas à população, que apenas o absorve acriticamente. Portanto, ele considera que a cultura de massas é uma cultura dirigida sobre uma grande quantidade da população
e, portanto, que absorve sem grande critério crítico. Portanto, cultura de massa é tudo que é feito em grande quantidade, com um público grande. Já cultura popular é qualquer estilo musical, de dança, crença, literatura, costumes, artesanato, outras formas de expressão cultural que é transmitida por um povo ou por gerações, geralmente de forma oral. Aqui que exemplo nós podemos ter de cultura popular? Por exemplo, o funaná foi durante muito tempo cultura popular, a tabanca, o batuco. O que é que difere a cultura popular da cultura de massa? A cultura de massa é objeto de grandes produções industriais, não é? É produzida em quantidades industriais e é partilhada com grande suporte do meio da comunicação social para um grande público, não é? A cultura de massa é a cultura produzida localmente. Vamos imaginar, por exemplo, a tabanca. A tabanca é uma produção cultural local. Produz-se na Chara Grande, na Chara Santo Antônio, na Várzea, em Assumada também, no Conselho de Santa Catarina, aliás, há também alguns movimentos ligados à tabanca, na Ilha do Maio, mas são produtos locais. Se pensar, por exemplo, no Cola São João, Cola São João faz-se em São Vicente, Ribeira Julião, em Porto Novo. Portanto, é uma cultura popular. Por quê? Porque é feito localmente pelas comunidades e feito para um público específico. Não são produtos de grande distribuição nos meios de comunicação social, mas sim são produtos de consumo mais local, não é? Portanto, a cultura popular não é produzida após muitos estudos, não, é algo produzido pela população simples, população local, é aprendida de forma simples, em casa. Se nós pensarmos no batuco, as pessoas que dançam o batuco não aprendem na escola, aprendem no convívio com os seus vizinhos, com os seus amigos. Portanto, a aprendizagem se dá com a convivência da pessoa no seu próprio meio. A cultura popular está ligada à tradição e não é ensinada nas escolas. A cultura popular é muito contemporânea, pois ela resiste ao tempo e mantém as tradições. Portanto, a cultura popular é algo que nós nos identificamos em função porque representa a nossa história, o nosso percurso e as nossas comunidades locais. A cultura popular vem do povo, não é imposta por nenhuma indústria cultural nem por nenhuma elite. Portanto, não é como as telenovelas, que é uma cultura de massa que vem de fora, não é? Ou como a Kizomba, que é uma produção de massa também que tem influências de outras partes do mundo. A cultura popular é uma cultura, sobretudo local. Por outro lado, a cultura erudita já é uma produção cultural considerada de elite, normalmente apreciada por um público com maior acúmulo cultural, pessoas mais ricas, não é? Com mais poder de compra, com mais habilitações acadêmicas, e o seu acesso é restrito a quem possui meios para dela usufruir. Por exemplo, a música clássica, por exemplo, já é uma música erudita, produzida sobretudo por uma elite, não é? A cultura erudita está muitas vezes ligada a museus, obras de arte, óperas, espetáculos de teatros, que são caros, que as pessoas com menos posse não podem assistir. E, no entanto, existem em muitos países projetos no sentido de aproximar as populações menos favorecidas das práticas culturais eruditas, promovendo projetos de formação artístico, promovendo acesso gratuito a concertos, não é? E, portanto, isso também são formas de integração social. Como o acesso a este tipo de cultura fica restrito a um pequeno grupo, portanto, a cultura erudita está muito ligada ao poder econômico, não é? E essa consideração pode acabar por tornar-se preconceituosa e afastando, portanto, o seu consumo de outros públicos. O erudito é tudo aquilo que demanda muito estudo,
Mas isso não quer dizer que uma música, por ser erudita, como a música clássica ou a ópera, não quer dizer que são melhores do que o hip hop ou o kizomba. Não, cada um é o seu estilo, cada um tem a sua forma de praticar música, né? Portanto, relativamente a este ponto da matéria, é sobre tudo isso. Portanto, o importante aqui é sabermos diferenciar essas três categorizações de práticas culturais. Cultura de massa, portanto, tem a ver com as músicas, novelas, cinemas de grande consumo para um público de massa. Kizomba é um estilo musical de grande consumo, rock é um estilo musical de grande consumo. Cultura popular tem a ver mais com a produção local, como por exemplo o batuque, a tabanca, são produzidas em pequenas comunidades e produzidas localmente, sem recurso ao saber acadêmico, sem recurso à indústria. Cultura erudita, já é uma cultura mais acadêmica, portanto, a formação dos músicos é profissionalizada, é uma formação acadêmica, passam pelo conservatório, portanto, quem pratica música erudita, por exemplo, não é um cidadão qualquer, é quem tem formação e habilitação adequada para produzir, como música clássica, como a ópera, ou mesmo o teatro, portanto, determinados tipos de teatro. Portanto, nós podemos assim subdividir em três categorias as várias práticas culturais que nós encontramos na sociedade, que vão desde a música, literatura, arte, cinema, portanto, essas diversas formas de produção cultural que existem nas comunidades. Portanto, ficamos por aqui.